E aí, pessoas, tudo bem? Cara, eu assisti. Esse daqui é mais um dos quadros eu assisti. E eu não sei se vocês lembram, ano passado eu fiz a reação a um trailer de uma série, um anime chamado Blade Runner Black Lotus. Se você não viu, quer ver, clica aqui. Ou então, espera aí no final, que vai estar aí no final do card. Mas eu fiquei assim, simplesmente apaixonada e eu precisava assistir. Então, pode conter spoilers, eu vou falar um pouco do restante da saga de Blade Runner, além de Black Lotus. Então, pode conter spoilers este vídeo. Belezas? Belezas? Né? Beleza. Bora pra vinheta e a gente já vai falar de Blade Runner Black Lotus. Fala, pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e vamos falar assim que eu assisti e eu não conhecia muito da história de Blade Runner no geral. Eu tinha assistido, obviamente, os dois filmes, que eu simplesmente adorei os dois filmes porque é ficção científica, eu adoro ficção científica. Então, eu assisti o Blade Runner, né, que é o Caçador de Androides em português. Mas, tá, vamos lá começar do princípio, depois eu chego nessa parte que eu assisti e o que eu não assisti. O que é Blade Runner, caso você não conheça? Blade Runner é uma história... não é bem que ela é baseada no livro... Ela não é uma adaptação. Ela é baseada do livro Do Androids Dreams of Electric Sheep, ou então Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do autor Philip K. Dick, que é um livro da década de 60, se eu não me engane, e não foi exatamente como o livro, o filme, tá? Ele foi uma inspiração para a criação dos filmes de Blade Runner. Porque ele não é como... Porque algumas coisas foram mudadas, né? Foram realmente adaptadas, mas ele foi mais uma inspiração do que uma adaptação do filme. É uma história ficção científica, óbvio, como eu já falei, que conta a história de um Blade Runner em especial, tá? Que ele é um caçador de androides, basicamente, né? Ele é o que é um Blade Runner? Ele é um policial que caça androides. Ele é uma divisão especial que vai caçar androides que são, na verdade, chamados de replicantes na história, que foram formas de vidas criadas para obedecer tarefas e fazer as vontades dos seus donos humanos. Tá ligado esses androides que estão criando hoje em dia? Que ficam lá fazendo coisa e tal, e derrubam os bichinhos, e os bichinhos falam, e parece... É isso. Só que eles têm uma espécie de pele real. Westworld! Tá ligado o Westworld? É que o Westworld é um pouco mais denso, o Android, né? Mas é bem parecido com os androides de Westworld. Eles têm uma pequena consciência, né, do que está acontecendo, mas eles não são muito sentimentais em sua grande maioria, tá? Em sua grande maioria. Mas a gente já vai chegar nisso, a gente já vai chegar nessa parte de sentimentos, beleza? Então, Ridley Scott foi lá em 1982 e criou o Blade Runner, que se passa no ano de 2019. Que eles acreditavam que no ano de 2019 haveriam androides e carros voadores e... Tô esperando meu carro voador até agora. Tá? Mas, enfim. Em Blade Runner de 1982, o Harrison Ford interpreta o papel principal, né, desse Blade Runner, que ele é um Blade Runner já, que ele tá meio aposentado, ele não quer mais trabalhar. E ele foi incumbido de aposentar 3
replicantes que fugiram, porque assim, é um período em que existe populações fora da Terra. A Terra já é o lixão. O lixão chegou rápido para eles naquele que ele imaginava, né? Que o lixão chegou em 2019 e que já existiam vida fora do planeta, comunidades terrestres de humanos fora da Terra, em colônias fora da Terra. E aí quem tinha dinheiro e ia para fora da Terra tinha replicantes. E aí o que acontece? Esses 3 replicantes acabaram se rebelando, matando alguns humanos, tá? E o Harrison Ford é incumbido de capturar esses caras. Só que aí, nessa jornada que ele tem de capturar esses replicantes, ele acaba indo na empresa que cria replicantes e acaba conhecendo uma replicante de última geração. É uma replicante simplesmente que não parece ser uma replicante. Ela já é nessa questão que eu falei de sentimentos. Ela já dá a impressão que tem um pouco mais de sentimentos. E ela realmente acredita que ela é humana, tá? Que é a Rachel. O Deacon, que é o Harrison Ford, acaba conhecendo a Rachel e ele acaba se apaixonando por ela. Ele acaba tendo um relacionamento, assim, que ele começa a querer ter um relacionamento com ela, na verdade. Ele não tem. Ele se apaixona por ela. Tá entendendo? É muito... Assista Blade Runner, cara, caso você não tenha assistido, que é um filme, assim, muito legal. É muito legal e muito... faz pensar demais. Eu acho que eu seria uma das pessoas que ia ter dó dos replicantes. O Blade Runner 1982, que se passa no ano de 2019, tem na HBO Max. Então, se você quiser assistir, tem lá na HBO Max. Depois disso, obviamente, teve quase... quantos anos depois? 82, 90, 2030... Caramba, foram 35 anos depois. O Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor de Duna, acabou lançando o Blade Runner 2049. Esse Blade Runner 2049 cara, é muito legal porque, assim, ele continua, mas não de uma forma explícita, né? Ele continua os eventos que aconteceram lá em 2019, mas não de uma forma muito explícita. Por que não de forma explícita? Porque temos Blade Runner, temos o K, que é o Blade Runner, que é o agente K, que ele tá numa história confusa, né? Que ele começa a investigar. Ele é incumbido, na verdade, de encontrar um replicante que era fugitivo. E aí ele precisa encontrar esse cara. Quando ele encontra esse replicante, que é o Dave Bautista, interpretado pelo Dave Bautista, que é o Safer Morton, acaba que ele acaba descobrindo fatos do nascimento de um bebê. Que esse bebê pode ser meio replicante e meio humano. Tá bom pra você ou quer mais? Eles conseguiram fazer... um replicante teve um bebê com um humano. Quem era o humano que se envolveu com uma replicante? Pergunto pra você. Vá assistir Blade Runner 2049, que o agente K é o Ryan Gosling que interpreta o agente K. E é uma história confusa, mas que simplesmente te prende. E quando termina assim, você vai ficando assim... Gente, o que tá acontecendo? Como assim? Assista. O Blade Runner 2049 tinha saído do Netflix, mas voltou este mês. Este mês, Blade Runner 2049 é no Netflix. Então, assista. Só que assim, eu sei, eu estou enrolando demais para chegar em Black Lotus, mas é necessário para você entender o porquê. Quando o Denis Villeneuve assumiu o Blade Runner 2049, ele encomendou
3 curtas, tá? Ele encomendou 3 curtas que se passassem entre o período do primeiro Blade Runner até o Blade Runner 2049. Então, ele incumbiu umas pessoas de apresentar para ele 3 histórias de Blade Runner entre esse período. Entre essas 3 histórias, 2 foram live action, que foram dirigidas, foram 2 curtas dirigidos com integrantes do filme Blade Runner 2049 e uma foi animação. Então eu vou começar pela animação, que foi uma animação de 15 minutos, tá? Que foi encomendada pelo Villeneuve, dirigido pelo Shinichiro Watanabe, ok? Que é chamado de Blade Runner Blackout 2022, ok? Ele conta um período que é em 2022, logo um pouco tempo depois do primeiro Blade Runner, em que os replicantes começaram a ser deixados de ser utilizados e eles precisam ser aposentados. Aposentados é a forma que eles falavam quando era para matar um replicante. Então, eles vão simplesmente aposentar todos os replicantes, porque todos os replicantes perderam digamos que sua data de validade. Eles pararam de ser úteis e foram meio que proibidos de serem usados. Então, eles têm que acabar com todos. Então, começa uma espécie de guerra civil entre os humanos e os replicantes, porque os humanos começaram a matar e fazer de tudo com os replicantes para exterminar eles. Só que os replicantes, como eu falei, lembra que eu falei que teve replicantes que começaram a ter ciência e não queriam mais ser somente replicantes? Pois é. O que acontece? Os replicantes todos são cadastrados. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam acabar com todos os seus registros. Então, essa é a história. Todos os registros não tem papel. É tudo por computador. Então, Blade Runner Blackout 2022. Você vai entender o contexto simplesmente pelo nome do que se diz, do que se trata esse Blade Runner. Dura 15 minutos e se você quiser assistir, tem no Crunchyroll ou tem no próprio YouTube, beleza? Depois disso, o Villeneuve encomendou 3. Esse foi o primeiro, que é o Blade Runner Blackout 2022, que conta como os Blade Runners foram descontinuados. Aí saiu o Blade Runner Nexus Dawn, que conta em 2036, que é Blade Runner Nexus Dawn 2036, que é um curta de 6 minutos com o Jared Leto como Neander Wallace. O engraçado desses curtas de live action é que eles foram dirigidos pelo filho do Ridley Scott, que era o diretor do primeiro, o Luke Scott. E essa é só uma cena de 6 minutos que mostra o Neander Wallace, que é o Jared Leto, numa reunião querendo uma licença para produzir uma nova geração de replicantes. Então é uma cena curtinha que ele vai mostrar o porquê a empresa dele precisa voltar a fazer replicantes. Que você tem que assistir, cara. Se você gosta de Blade Runner, assista também Nexus Dawn 2036. Também tem no YouTube, tá? Tem versões legendadas. E é muito legal. Depois que você assiste isso, você entende um pouco mais. Tipo, é praticamente um filme com aquelas cenas deletadas. É isso. Esses curtas são as cenas deletadas, tá? Então, depois desse do Nexus Dawn, vamos para o terceiro curta encomendado pelo Villeneuve, que foi o Blade Runner Nowhere to Run 2048. Sem lugar para correr, certo? Também foi dirigido pelo Luke Scott, filho do Ridley. E este conta a história do David Bautista, que é o Safer Morton, que é o camarada, que é um médico, tá? Ele é um replicante médico, que é o primeiro, que é aquele que o agente K tem que caçar. Lembra que eu falei que em 2049 o agente K, que é o Ryan Gosling, precisa ir aposentar um replicante? É esse cara.
olha as ligações, é muito legal. E é um prequel que conta como o Sapphire Morton, que é o David Bautista, foi parar naquele lugar que ele estava no filme de 2049. Como e por quê. Então, 6 minutos também tem no YouTube e é muito interessante de assistir. Ok. E aí a gente chegamos finalmente em Black Lotus. Ufa, chegamos em Black Lotus. Só que, nessa linha do tempo, aonde Black Lotus se encaixa? Você tem alguma ideia? Pois é, Black Lotus se encaixa exatamente 10 anos depois de Blackout. Então, Blade Runner Black Lotus se passa em 2032. Então, eu vou falar sobre o Black Lotus no fim, tá? Porque eu fiz um resumo dos filmes, mas vamos lá a linha do tempo de Blade Runner, de como são os fatos em ordem cronológica. Temos Blade Runner, que se passa em 2019, e aí pula para Blade Runner Blackout 2022. E aí temos, 10 anos depois, Blade Runner Black Lotus 2032, Blade Runner Nexus Dawn 2036, Blade Runner Nowhere to Run 2048 e Blade Runner 2049. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Chegamos a Blade Runner Black Lotus 2032, que é uma história da Ellie. Ellie? O Carlos chamava de Ellie. Ellie é uma personagem, ela parece assim completamente perdida, tá? Ela começa a assistir e aparece ela assim, pá, ela cai assim na sua frente e você fala: quem é você? Por que você está aí perdida? Então, é assim, ela só sabe, ela é uma menina que ela não tem memória, ela não sabe quem ela não sabe como ela chegou ali, mas ela sabe que ela tem que ir pra casa dela, que ela tem que ir pra casa que ela cresceu e ela tem esse endereço que ela acredita ser da casa dela, então ela quer chegar lá. Então, é interessante porque à medida que eu fui assistindo o anime, eu não me toquei que de um personagem que na trama aparece de forma inicial e apática. Teve esse personagem que ele foi assim de forma apática aparecendo e eu falava: carai, quem é esse cara? E foi acontecendo, foi aparecendo, a história foi se desenrolando. E aí você começou a conectar com os filmes, cara. E eu fui ficando cada vez com mais pena dos replicantes. Por quê? Porque esse personagem apático que eu tô falando, ele aparece e você olha pra ele. Na hora que ele aparece, você fala: eu não confio nesse cara. Mas ele é tão... não é desprezível, ele é tão inexpressivo, tão coadjuvante, que você não dá nada pra ele. Mas à medida que a história vai se desenvolvendo, a Ellie vai começando a descobrir coisas da vida dela, é simplesmente genial. Porque assim, a história ela vai abranger todos os aspectos da saga Blade Runner. O suspense que vai te dando pequenas dicas ao longo dos episódios, e você vai começando a juntar as peças do que tá acontecendo. E aí a coisa, tem uma hora que a coisa explode, tá? Isso é no começo ainda, tá? Que a situação explode, que você descobre porque a Ellie tá ali. Descobre assim, né? Você descobre o que aconteceu com ela pra ela chegar àquele ponto. E ela vai em busca de vendetta. Ela quer vingança. E você vai acompanhando essa saga dela em busca da vingança e o que isso vai acarretando. Beleza? Então, a história é meio que... Só que no fim, velho... No fim, você se surpreende com toda a reviravolta que dá, que aquilo vai fechar um ciclo pro 2049, que vai se ligar com o 2049. É genial! Eu achei genial. Porque assim,
a história se conecta, a história se encaixa perfeitamente em tudo que tá acontecendo, só que de um ponto de vista separado, entendeu? E aí a gente tem que falar que, com relação à história, a história se encaixa perfeitamente em toda a saga de Blade Runner. Mas o que mais Blade Runner Black Lotus pode nos dar? Eles nos dão uma fotografia digna de toda a saga, todo aquele clima que existe, que é algo meio noir, cyberpunk. Ela me prendeu assim, que você vai assistindo, porque a série é curta. São 13 episódios de 20 minutos cada uma, e vai, pá, é rápido. Vai te dando todo aquele clima. E quando não há personagens em tela, a fotografia parece live action. Não parece anime, cara, não parece. Mas a CGI, é porque é um CGI animado, de animação, né? Não é um anime desenhado. É uma animação, velho, uma animação com uma fotografia, assim, impressionante. E a trilha sonora também é um ponto a se marcar, porque a trilha sonora é muito legal, porque a cada final de episódio, assim, não é uma trilha sonora que se passa ao longo do episódio, porque os episódios são curtos. Então a música tem um tema de abertura, que é interpretado pela Alessia Cara. É uma abertura interpretada pela Alessia Cara. E tem outras músicas dela também, que ela também compôs para a série, inclusive a abertura, teve um encerramento, mas a cada encerramento, a cada episódio, é uma música diferente, de um artista diferente de encerramento. É bem legal, porque se encaixa bem com o final de cada episódio. A letra da música se encaixa bem. Eles procuraram isso, então é bem interessante. Então, eu vou dizer pra você, vale a pena? Pra mim, valeu muito, tá? Porque se você gosta de todos os elementos de ficção científica, um estilo noir, cyberpunk, a fotografia maravilhosa, que, como eu disse, não parecia animação em alguns momentos, são misturas que me prenderam de uma forma muito grande. E a personagem principal, a Ellie, sabe aquele filme? Eu não assisti, mas eu assisti um pedaço que eu tava na casa da minha sogra jantando um sábado. E começou a passar esse filme, só que eu não assisti e eu ainda tenho vontade de assistir, que é o Alita. A Ellie me lembra um pouco a Alita. Me lembra um pouco, assim, o jeito, tá, do personagem. E a Ellie, né, que é a personagem do Blade Runner, acabou me conquistando com todos os problemas que ela teve e até mesmo com a inocência dela, com tudo que aconteceu. Cara, tem vários personagens, tem outros personagens, tem um personagem que é o Doc, que aparece inclusive no filme do Blade Runner 2049, mas tem um personagem que eu vou ter que falar, tá? Que lembra aquele personagem que eu falei pra você, que você não dá nada pra aquele personagem? Que é um personagem que simplesmente passa despercebido, mas você sabe que tem alguma merda acontecendo com ele? Pois então, este personagem não é ninguém mais e ninguém menos do que Niander Wallace. Lembra que eu falei do Niander Wallace? O personagem de Jared Leto nos filmes e naqueles curtas? Pois é, ele é este personagem na série de Blade Runner Black Lotus. Por isso que eu falei que se encaixa bem, porque tem personagens dos filmes. Então, se você
tá se pensando, não, deve ser uma história completamente... É uma história separada? É, mas que tem ligações fortes com os filmes. Então, eu recomendo que, se você gosta, assista Blade Runner Black Lotus. Tem Blade Runner no Crunchyroll, tá? Tem também via modo Jack Sparrow. Você tá entendendo, né? Jack Sparrow. Mas se você não tem Crunchyroll pago, você consegue assistir do mesmo jeito, que foi o meu caso. Eu não tenho, mas a única desvantagem que tem são os comerciais, tá? Assim, eles acabam cortando, acho que são 3 comerciais em cada episódio. Mas, assim, eles cortam em momentos aleatórios. Pá, deu tanto tempo de episódio, mete comercial. Pá, mete outro comercial. Mas, assim, você não tá pagando nada e você vai estar assistindo da mesma forma. E lá eu não sei se tem a versão americana. Eu assisti a versão japonesa, que é muito engraçado. Eles falando Blade Runner Black Lotus. É muito engraçado o japonês falando. Eu acho muito legal. Mas, então, eu recomendo profundamente, caso você goste de Blade Runner e ficção científica. Assista a Blade Runner Black Lotus. Ou como eles dizem, Blade Runner Black Lotus. Black Lotus. Black Lotus. Eu acho que é isso. Beleza, pessoas? Se você puder, deixe seu like se você gostou. Se você não for inscrito, se inscreve. Toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades. E o que você achou? Você assistiu Blade Runner Black Lotus? Eu fiz meio que um resumão de Blade Runner inteiro. Ficou longo para um caramba este vídeo, mas tudo bem. Velho, Blade Runner é simplesmente muito legal. A história, o clima, a fotografia são componentes que fazem um filme ou uma série me prenderem muito. Beleza? O que você acha? Você assistiu? Você vai assistir? Você não gosta? Você nunca assistiu? Deixe aqui nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre Blade Runner. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo. Até mais.